Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo número 42. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Salmo 42. E dá continuidade. A gente sempre fala que a gente tem que viver o que a gente prega, né? Eu, desde que voltei a pregar semana passada, tenho pregado o que eu tenho vivido. E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque a gente tem que realmente viver aquilo que a gente prega, aquilo que nós cremos, aquilo que está na palavra. E pregar o que tem vivido também é algo que a gente sente muito mais, mas o conforto, o consolo é maior ainda por estar vivenciando tudo aquilo que a gente está compartilhando da palavra. Encontraram em Salmos 42, versículo 1 ao versículo 6 diz assim: Assim como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzir a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Senhor, meu Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Ministra sobre nós mais uma vez. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, que a tua palavra nos seja revelada daquilo que o Senhor espera, daquilo que o Senhor quer que nós possamos viver a cada instante, a cada momento, a cada circunstância, Senhor, que o Senhor tem mesmo permitido para as nossas vidas. Senhor, fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa oração ela foi feita por salmista num contexto onde ele teve um distanciamento forçado de Deus, né? Muito provavelmente ele tinha sido levado cativo, ele estava escravizado por algum povo, e aí então ele se distanciou da presença de Deus. E a gente precisa lembrar que na época, para eles, a relação do homem, do povo de Israel com Deus, era a relação com o templo, com as ofertas, com os sacrifícios. E sempre que o povo de Israel era retirado de Jerusalém, era retirado ali da presença do templo, era retirado automaticamente da presença de Deus que estava ali no Santíssimo Lugar. Então ele teve ali, por um momento, por uma situação, ele esteve afastado da presença, mesmo ele não querendo. Não foi intenção dele se afastar de Deus, mas ele foi afastado dentro do contexto dele, da presença de Deus. E além de não poder entrar no templo, além de não poder fazer ali a sua adoração, apresentar suas ofertas, ele ainda era zombado pelos seus inimigos, né? A gente vê que ele fala: me pergunta o tempo todo, onde está o teu Deus? E às vezes a gente não escuta essas perguntas, mas a gente, no olhar das pessoas, a gente consegue ouvir essa pergunta, né? No olhar dos amigos, no olhar dos colegas de trabalho, na escola, na família, às vezes passando por situações em que as pessoas não declaram, né, não externam isso pela sua boca, mas a gente consegue perceber que essa pergunta, né, onde está o teu Deus, realmente ela se repete durante o tempo todo. Quando a gente vê lá em Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 4, a gente tem também uma outra passagem que também espelha um pouco disso sobre o povo de Israel. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Então, essa simbologia, a importância que tinha o templo para eles. Então, nesse contexto do Salmo 137, eles estavam escravizados pelos babilônios e ali eles não podiam adorar a Deus. Por quê? Porque eles estavam sem o templo, estavam sem o lugar santíssimo, estavam sem toda a possibilidade dos rituais,
das ofertas e dos sacrifícios. E ali eles falam, como poderíamos nós adorarmos o nosso Deus e ao mesmo tempo o inimigo ali a zombar? Cantem canções alegres agora, vocês não se alegram tanto na presença de Deus, vocês não glorificam tanto. E a gente passa por situações muito semelhantes, né? A gente se alegra em momentos realmente de bênção, onde nós recebemos e recebemos e recebemos continuamente, e quando algo não vai da maneira que nós achávamos que deveria ir, então a nossa alegria simplesmente some, então a gente vive mais cabisbaixo, então glória a Deus já não sai fácil da nossa boca. Então as pessoas é como se olhassem para a gente e falassem, olha, cante agora uma canção de alegria, cante agora, toque suas harpas, toque aí seus símbolos sonoros, toque seus instrumentos de sopro, façam alguma coisa. E a gente não consegue porque a gente está afastado de alguma forma da presença de Deus, seja de maneira intencional, que a gente sabe que isso acontece também, ou seja de maneira que a gente acaba, por alguma razão, sendo afastado da presença de Deus. E às vezes, muitas coisas podem, da mesma maneira que eles foram levados cativos, também nos fazer cativos e nos afastar da presença de Deus. Muitas coisas podem nos afastar da presença de Deus. Eu não sei o que pode estar, inclusive hoje, te afastando. Eu sei, e o que eu estou dizendo, você simplesmente de propósito, você virando as costas, você saindo da presença por rebeldia. Eu não estou falando disso, eu estou falando de circunstâncias que, mesmo com a sua vontade de estar, você não consegue se aproximar. Mesmo querendo estar perto de Deus, você não consegue se aproximar. E eu não sei o que pode te causar isso. O que me causou isso foi perder a Aline. Isso fez com que eu, de certa forma, me aprisionasse nas minhas dores, na minha angústia, e por vários dias, por dias e dias, eu fiquei ali aprisionado de uma maneira que eu me afastei de Deus. Por alguns dias, como eu disse semana passada, eu sequer conseguia orar, eu sequer conseguia buscá-lo, porque aquele momento fez com que houvesse essa separação, mesmo não sendo uma situação que eu quisesse, eu quero me afastar, não, mas assim como o salmista coloca que ele foi afastado de maneira não intencional, a gente passa por situações, por dores, por angústias que acabam por nos separar da presença de Deus de alguma maneira. E a gente vai ver nessa pregação, neste salmo, que a gente precisa acordar para algumas coisas e precisamos nós mesmos nos lembrar de algumas situações. E aí eu estou dizendo que não parou de doer. Não estou dizendo que parou de doer, não estou dizendo que não estou a sentir mais, só estou falando sobre uma situação de estar aprisionado. A gente precisa separar essas coisas. Vivenciar dores, vivenciar angústias, passar por sofrimentos, né? Jamais a palavra disse que a gente passaria de uma maneira que a gente não sentiria nada. A questão da fé não passa por aí. A questão é não se aprisionar à dor, não se aprisionar à angústia, não se aprisionar de uma maneira que ao se afastar da presença nós não consigamos voltar. Porque quando a gente se lembra, como eu falei semana passada, que nós não temos para onde ir. Para onde eu irei se só tu tens a palavra da vida eterna? Para onde eu irei? Nós não temos para onde ir. O meu desejo, o seu desejo é de estar sempre na presença de Deus. E para ter esse sentimento é preciso ser, como o salmista colocou, um sentimento desesperador de estar na presença e ao mesmo tempo um sentimento consciente de estar na presença. Nós precisamos querer de maneira fervorosa, mas também com a consciência, não apenas com um sentimento de estar na presença dele, mas consciente da necessidade de estar na presença. No versículo 1 ele fala assim como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E ele começa a demonstrar, a simbolizar esse desespero de estar na presença. Então, às vezes, a gente começa a ver o início do Salmo e o que ele vai dizer depois e acha que isso está incoerente, mas não está. Ele não deixou de desejar a presença. E ele ainda fala assim como a corça anseia por águas. A corça é um animal que sente o cheiro das águas a quilômetros. Alguns relatam que algumas regiões de Israel, no deserto, onde aquedutos passam por baixo da areia, eles são capazes de sentir o cheiro das águas e correr por quilômetros tentando achar aonde está aquela água que eles sentem o cheiro. Então, o desespero, a vontade, o desejo da corça pelas águas, da mesma maneira, o salmista diz que ele deseja a presença de Deus, que ele deseja estar na presença. Então não é falta de vontade dele em estar na presença,
não é falta de desejo no seu coração, não é uma desobediência, não é nada que ele queira simplesmente não estar na presença de Deus. Ele queria estar na presença de Deus. E o desejo de estar na presença de Deus, às vezes a gente deseja estar na presença, mas ficamos presos nos nossos problemas. Ficamos presos em nossas dores, em nossas aflições, nas nossas angústias. Às vezes nós queremos se achegar, mas nós não conseguimos chegar, porque estamos presos. A mesma maneira o salmista, ele desejava a presença de Deus, ele desejava entrar no templo, ele desejava fazer suas ofertas, seus sacrifícios, ele desejava adorar a Deus, ele desejava fazer aquilo que Deus mesmo tinha ordenado para que ele fizesse. Ele desejava todas essas coisas, mas ele não conseguia se achegar a Deus mesmo querendo, porque ele havia se afastado sem a sua vontade. Ele estava cativo, ele estava preso. Ele estava literalmente cativo e preso. Nós muitas das vezes estamos cativos justamente por esses sentimentos, pelas dores, pelas angústias. Somos cativos pelas nossas aflições. E aí ele vai e diz no versículo 2 assim: quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? É como se fosse isso, nós estamos tão angustiados, sofrendo tanto, e a gente para pensar quando que eu vou conseguir. Ou às vezes a gente pode pensar, quando que o Senhor vai ouvir a minha voz, a minha oração? Quando que eu vou conseguir entregar a Ele aquilo que eu quero entregar? E é como se Deus olhasse e falasse, agora, meu filho, pode ser nesse exato momento, eu estou aqui. Então é uma relação complicada, Deus está presente, Deus está pronto a ouvir, pronto a abraçar, nós desejamos estar junto a Ele, nós simplesmente não conseguimos. Queremos, desejamos, mas não conseguimos. E nesses momentos a gente precisa refletir sobre o que nos sustenta nesse tempo. Quando estamos nessa angústia, quando estamos aprisionados aos problemas, às dores, às aflições, o que tem nos sustentado? O salmista diz no versículo 3 assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. E a pergunta que a gente faz, e é por isso que eu falei no começo que a gente precisa fazer algumas reflexões e nos lembrarmos de algumas coisas constantemente, de maneira consciente. É preciso desejar a Deus de maneira fervorosa, desesperadora, mas sem perder a consciência, sem perder o entendimento das coisas. Ele fala que o alimento dele de dia e de noite eram as suas lágrimas. E aquilo que a gente pode refletir, daquilo que a gente conhece da palavra, o alimento não deveria ser a palavra de Deus? Esse não deveria ser o nosso alimento constante? Não deveria ser o nosso maná diário? Nos alimentarmos da palavra, nos enchermos do Espírito? Não deveria ser este o alimento? Ele se alimentando de lágrimas. Por que se alimentar de lágrimas? Por que se alimentar de dores e angústias? Por que se alimentar de choro? E mais uma vez, eu não estou dizendo para não chorar. Eu estou dizendo para não se aprisionar, para não se alimentar disso. Um pouco para frente no Salmo, e a gente não vai entrar nesse detalhe, mas ele diz, um abismo chama outro abismo. Se nós vamos nos alimentar da nossa dor, se nós vamos nos alimentar da nossa angústia, se a gente vai se alimentar da nossa lágrima, ao invés de se alimentar da palavra, nós vamos chamar abismo e mais abismo, porque nós vamos entrar num contexto que a gente não vai conseguir sair. A gente vai entrar num contexto que a gente vai perder a consciência de quem nós somos e de quem Deus é nas nossas vidas. No Sermão do Monte, o próprio Jesus falou que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Essa é uma promessa que ele deu. Bem-aventurados, felizes são os que choram, porque serão consolados. A palavra de Deus também diz que há tempo para tudo, inclusive tempo para sorrir e tempo para chorar. Enquanto a gente se alimenta de lágrimas, enquanto a gente se alimenta daquilo que nos faz sofrer, Deus nos consola. Mas quando nós queremos passar a ouvir a Deus, para nos permitir realmente caminhar e seguir adiante, nos lembrar conscientemente de quem Ele é e de todas as coisas que Ele fez e fará e das suas promessas, aí então Ele fala, como disse ao profeta Ezequiel, põe-te em pé que eu quero falar contigo. Enquanto estamos nos alimentando de lágrimas, Ele sim vai nos consolar, porque Ele prometeu nos consolar. Ele prometeu. Enquanto choramos, enquanto estamos no chão a chorar, a lamentar,
a prantear, a nos alimentar dia e noite das nossas lágrimas, Ele vai nos consolar, mas existe um momento que nós precisamos nos levantar e continuar a caminhar, e para isso precisamos nos colocar de pé, para que Ele possa falar e a gente possa ouvir. No versículo 3, a segunda parte, ele diz assim: porque me pergunto o tempo todo, onde está o teu Deus? E aí vocês acham que o salmista estava ali tomando as dores de Deus? Como assim? Onde está meu Deus? O meu Deus é poderoso. Não, ele não estava chorando por causa disso. Quando ele diz assim, olha, me pergunto o tempo todo onde está meu Deus, e isso me faz chorar, isso me faz lamentar, ele está simplesmente chorando porque ele não sabe responder. Onde está o teu Deus? Naquele momento, ele não sabe responder. Quando a gente passa por angústias muito fortes, quando a gente passa por situações da nossa vida, no momento em que a gente inicia o processo da dor e do lamento, nós não sabemos responder. Porque nós simplesmente ficamos totalmente perdidos e não sabemos dizer onde Deus estava quando tudo isso aconteceu. São perguntas recorrentes para uma série de coisas. Onde Deus estava que me desamparou? Onde Deus estava que me deixou só? Onde Deus estava que eu não consigo vê-lo, que eu não consigo sentir a tua presença? Em momentos de angústia, são naturais, e o salmista chorou não porque ele foi ofendido do onde está o teu Deus. Foi porque doeu na sua alma saber que ele não sabia responder onde Deus estava. Ele não sabia o que dizer. No versículo 4, então ele diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzido a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Quando eu lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Por quê? Porque eu costumava ir à igreja com alegria. Eu costumava ter uma relação com Deus em que eu orava todos os dias. Eu costumava ter uma vida devocional, eu costumava ter uma sede, uma fome da sua palavra, eu costumava meditar na sua palavra, eu costumava pregar o evangelho com alegria, eu costumava ter essa alegria da salvação. E quando o salmista coloca assim, e muitas das vezes a gente pensa assim, é como se ele falasse assim: por que então isso aconteceu comigo? Logo eu, que costumava fazer isso, que costumava fazer aquilo. Logo eu, que costumava liderar as procissões. Logo eu, que costumava estar adiante da igreja. Logo eu. Porque logo comigo foi acontecer. E é interessante que no momento em que ele escreve a oração, em que ele escreve o salmo, ele diz: eu costumava. Eu já não faço mais. Porque hoje o meu alimento são apenas lágrimas. Porque hoje o meu alimento não é o que deveria ser. Porque hoje eu já não estou me alimentar da oração. Porque eu já não estou me alimentar da presença. Porque hoje eu já não estou a me alimentar da palavra. Eu estou me alimentando apenas de lágrimas. Então eu costumava, já não faço mais. Já não busco mais. Então nesse momento a gente precisa tomar uma decisão para mudar de postura diante de Deus. A gente precisa tomar uma decisão enquanto é possível. Enquanto ainda temos momentos de lucidez. Todas as vezes que vai se mergulhar para o fundo do poço, todas as vezes que está prestes a um ponto de simplesmente mergulhar, existe um momento de lucidez. Quem já teve quadro depressivo sabe que existiu um momento em que você pensou com você mesmo: não está certo, tem alguma coisa errada comigo. Eu não costumo reagir assim, eu não sou dessa maneira. Sempre há um momento de lucidez antes de alguma coisa acontecer. Antes de entrarmos no fundo do poço, antes de simplesmente nos esquecermos de tudo e passarmos a realmente a nos alimentarmos das nossas dores, das nossas lamentações, nos alimentarmos das angústias, das aflições, sempre tem um momento de lucidez. Sempre tem um momento em que você pode parar para pensar e se lembrar de algumas coisas, e você mesmo, com o Espírito Santo que traz a memória, a palavra, com o Espírito Santo que traz a memória, aquilo que está em você, você mesmo pode virar para você, neste momento de lucidez, e mudar a sua postura, o seu modo de ver. E o salmista no versículo 5, no início do versículo 5, ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O salmista estava falando com ele mesmo. O salmista estava olhando para dentro dele, falando com a alma dele.
Ele está falando assim, minha alma, você conhece a palavra de Deus. Minha alma, você conhece as promessas de Deus, você conhece a fidelidade de Deus, você tem relacionamento com Ele. Então por que você está assim tão triste? Então por que você está assim tão perturbada? Então por que você não consegue se acalmar e se lembrar de todas as coisas que Deus tem, já fez e fará? Então por que você está assim entregado dessa maneira? Então por que você está se alimentar só de lágrimas? Se você conhece minha alma, se você conhece, você sabe como Ele é. Então o salmista vai e continua essa conversa com a sua alma, ele continua essa conversa com ele mesmo e diz assim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha a consciência dele. Ele sabia para onde estava caminhando. Eu me alimento das minhas lágrimas de dia e de noite. Eu só lamento, eu só choro, eu me alimento das minhas dores, eu me alimento da minha depressão. E alguns chegam ao ponto de brigar para não perder. Alguns se sentem bem num quadro depressivo. Alguns não querem sair porque se sentem bem dentro daquele contexto. Mas há um momento de lucidez em que você pode fazer assim como o salmista fez. E ele reafirma a fé dele. Para ele mesmo. Ele reafirma dizer assim para a sua alma, para ele mesmo, ei, põe a sua esperança em Deus. Ei, alma. Ei, Joel, põe a sua esperança em Deus. Você ainda o louvará. Você ainda o louvará. Ainda não é o fim. Ainda não acabou. Não desista. Não desista. Não importa a situação, não importa o que tem passado. Se você tem vivido apenas de suas dores, se você tem se alimentado disso, é hora de parar conscientemente, olhar para você mesmo e falar assim, chega. Isso não quer dizer que você não vai mais chorar. Isso quer dizer que você vai voltar a se alimentar do que você deveria se alimentar. Que é a única coisa que pode trazer consolo. E para você dizer assim, olha, põe a sua esperança em Deus. Põe a esperança nele, nas promessas dele. Por quê? Porque você ainda o louvará. Você ainda o louvará. Você vai voltar a ter aquela mesma alegria e ainda o louvará. Não desista, porque não é o seu fim. Não é o seu fim, não desista. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Salvador e o seu Deus. Porque o nosso contexto de alegria é daquilo que é eterno. A felicidade momentânea não se compara, ou a tristeza momentânea não se compara à alegria daquilo que é eterno. Lembre-se, se alegra, coloca a sua esperança nele, porque Ele é o teu Salvador e o teu Deus. Ele te salvou para a eternidade, Ele é o teu Deus. Põe a tua esperança nele. O salmista então faz aquilo que nós devemos fazer continuamente. Ele reafirmou a sua fé. E precisamos fazer isso constantemente. Lá em Romanos 12, quando diz assim no versículo 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme-se pela renovação da vossa mente. Vocês acham que a renovação da nossa mente é um passe de mágica? Há um dia, então, eu fui à igreja, eu ergui as minhas mãos, aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, então a minha mente foi renovada no mesmo instante. E eu não precisei fazer mais nada. Não é assim que as coisas são. A renovação da nossa mente precisa que a gente faça essa reafirmação da nossa fé, daquilo que nós cremos, através da oração, da meditação na palavra e através de muita conversa com a nossa alma. Muita conversa com a nossa alma. O nosso entendimento, o nosso momento de lucidez ao dizer para a nossa alma, olha, está errado. A palavra não diz assim. Não deveria estar se sentindo dessa maneira. Não deveria estar se entregado dessa maneira. Deus não te abandonou, Deus não te deixou, não está certo. Não faça isso, procure ajuda, saia do lugar, põe-te em pé. Passe a ouvir aquilo que Ele tem a te dizer através da palavra. Não está certo. Reafirme a tua fé todos os dias para você mesmo. Todos os dias. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4 ao 9, diz assim: ouça e obedeça, ó Israel.
Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Faça o que for necessário para reafirmar a sua fé. Faça o que for necessário para você realmente assimilar e vivenciar aquilo que você acredita e crê. Reafirme todos os dias. Aqui ele diz assim, olha, ensine incansavelmente com persistência aos seus filhos. Amarre nos seus braços, coloque nos umbrais da porta, coloque nas portas da tua casa, coloque no guarda-roupa, coloque no espelho do banheiro. Escreva, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escreva. Porque quando você passar por situações que você não, por algum instante, começar a não se alimentar disso e passar a se alimentar da sua lágrima, você vai ler mais uma vez. E você vai falar assim, por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada se todas as coisas cooperam para o seu bem? Então por que está assim derrotado? Então por que está assim caído? Então por que você não se levanta? Você precisa reafirmar a sua fé todos os dias. Pare de se alimentar daquilo que vai fazer a sua mente se apegar às coisas que não são a palavra de Deus, que não servem para nada. Se alimente daquilo que é do alto, se alimente daquilo que é eterno, se alimente daquilo que vai encher você do Espírito Santo, reafirmando isso todos os dias, através da renovação da vossa mente, todos os dias, todos os dias, todos os instantes. Quando vier um pensamento contrário à palavra de Deus, você leva cativo e reafirma. Leva cativo o pensamento que não é de acordo com Cristo e reafirma o pensamento e diz à sua alma aquilo que a palavra diz. Se encha daquilo que reafirma a sua fé. Senão você não vai se levantar. No versículo 6 o salmista diz: a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Sim, a minha alma está profundamente triste. Como eu disse e repeti algumas vezes, reafirmar a fé, crer em Deus, se apegar a Ele, saber das suas promessas, da sua palavra, não quer dizer que você não vai se entristecer. Não quer dizer que por alguns momentos, por algumas situações, você não vai cair. Não quer dizer isso. Não quer dizer que você vai ter uma vida perfeita. Não quer dizer que você agora não vai ter sentimento algum, que tudo vai acontecer ao seu redor e você não vai sentir nada. Nem poderia ser assim. Essa falta de empatia. Nem poderia ser assim. Não quer dizer que será dessa maneira, mas sim, a minha alma está perturbada dentro de mim. A minha alma está triste dentro de mim. A minha alma não está como sempre foi, mas eu não posso me afastar de ti, Senhor. Mas eu não posso me afastar de Deus. E o salmista fala, eu não posso me afastar de ti, e por isso eu me lembro de ti. E por isso eu preciso me lembrar de tudo que o Senhor já fez por mim, de todos os milagres, de todos os livramentos, de toda a construção da minha vida, de todas as bênçãos derramadas. Eu preciso me lembrar daquilo que Deus fez. Eu preciso me lembrar das promessas que Deus tem. Eu preciso lembrar daquilo tudo que Ele prometeu que será sobre a minha vida. Eu preciso me lembrar da salvação que Ele me deu em Cristo Jesus. Eu preciso me lembrar da vida eterna. Em momentos assim, eu preciso me lembrar de Ti, Senhor. Eu preciso me lembrar de quem Tu és, daquilo que o Senhor tem para mim. Sim, a minha alma está arrasada, devastada. E muitos passam por isso. Muitos já passaram e talvez ainda não saíram, e talvez ainda se alimentam das lágrimas. A minha alma está devastada, mas colocarei a minha esperança em Ti, pois eu sei que eu ainda o louvarei. Pois eu sei que isso é momentâneo, porque Tu és o meu Deus e o meu
Salvador. Eu ainda o louvarei, me lembrarei de ti, reafirmarei a minha alma quem tu és, sobre a tua palavra, sobre as tuas promessas. E como responder então essas perguntas? Como Deus permite tantas coisas? E aí, se você ainda não escreveu, escreva Romanos 8, 28 e espalhe pela tua casa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é onde Ele quer chegar, aonde Ele quer te levar, o que Ele te trouxe de livramento. Essa é a pergunta correta. Ele sabe todas as coisas, Ele quer o melhor para nós. Se Ele permitiu, é porque foi necessário. Lamentações 3:31 ao 33 diz assim: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Deus não se agrada de trazer tristeza para você. Deus não se agrada em trazer tristeza para mim e para minha família. Deus não se agradou e nem tem se agradado simplesmente de ver o quanto nós estamos sentindo a ausência da Aline. Deus não se agrada disso. A questão é que era necessário. Ele não se agrada de fazer, mas faz o que é necessário como um pai perfeito. E enquanto isso, ele mostra sua compaixão de tão grande amor, e então ele nos consola. Não é do seu agrado fazer, mas ele faz o que é necessário fazer, porque ele é que sabe que pensamentos tem sobre nós. Ele tem os melhores planos para nós. E enquanto nós passamos por isso, ele nos consola em todo o tempo. Ele tem um propósito para tudo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele tem propósito para tudo. E como responder? Onde está o seu Deus? Se alguém tiver a coragem de externar com os lábios e perguntar a você onde está o teu Deus, você vai responder: está no mesmo lugar que ele prometeu estar. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Onde está o teu Deus? Está comigo. Onde eu andar, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele está comigo por onde eu andar. Onde está o teu Deus? Está no mesmo lugar que Ele prometeu estar. Está comigo. Não importa o que nós tenhamos passado, Ele não nos abandonará. Jamais, estará sempre conosco. Não importa se você está triste ou perturbado, Deus chora junto com você. Ele não se alegra com a sua tristeza. Ele não sente prazer na sua tristeza. Ele permite muitas coisas, inclusive a tua tristeza, mas ele chora junto com você. Ele te dá consolo. Ele te abraça. Eu acredito que a passagem que Jesus com Lázaro, e que simplesmente diz Jesus chorou, foi para a gente ter noção de que ele simplesmente, mesmo sabendo de todas as coisas, mesmo sabendo que Lázaro tinha morrido, mas sabendo que ele ia lá e ia ressuscitar Lázaro, ele não estava chorando pela morte de Lázaro. Ele não estava lamentando a morte de Lázaro. É muito mais provável ele estar lá chorando pela dor que ele sabia que as irmãs de Lázaro estavam passando. E quando a gente diz, Jesus chorou, quando nós choramos, ele também chora. Ele não se alegra com a tua tristeza. Ele está ao seu lado da mesma maneira que sempre esteve, porque ele prometeu que estaria com você. Então seja forte, seja corajoso. Isso aí, a palavra não diz que Deus fará por você. Ele antecede a promessa de estar sempre contigo. Seja forte e seja corajoso. Muitas das vezes é necessário, sim, de maneira consciente, se levantar. Muitas vezes é necessário, sim, olhar para a nossa alma e falar com ela, lembrá-la de algumas coisas, para que possamos ser fortes, para que possamos ser corajosos, sabendo que seremos porque ainda o louvaremos, porque Ele é o Deus da nossa salvação, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele cuida de todas as coisas, nada do que Ele faz é em vão.
Nada do que Ele faz é para o teu mal. Todas as coisas são para o teu bem. Então, se você está caído, se você está como salmista, se você está como eu estava há alguns dias, se alimentando apenas das tuas lágrimas, das tuas dores, da tua depressão, da tua angústia, da tua aflição, se este é o teu alimento diário, comece a falar com a tua alma. Comece a questioná-la sobre algumas coisas, comece a lembrá-la sobre questões da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Coloque ela na parede e diz: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão abatida dentro de mim? Por que está se entregando dessa maneira? Por que tem se alimentado agora só das tuas lágrimas? Por que não volta a se alimentar da palavra? Por que não volta a se alimentar da oração? Por que não volta a se alimentar da comunhão da igreja? Por que não volta a se alimentar da presença de Deus? Por que não volta a se alimentar daquilo que vai te colocar em pé? Por que, minha alma? Se esqueceste? Por isso não posso me esquecer de ti, Senhor. Por isso não posso me esquecer de quem tu és, daquilo que o Senhor fez, das promessas, daquilo que o Senhor fará. Não posso esquecer que tu és o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. O que seria de nós, Senhor, sem a tua voz? O que seria de nós sem a tua palavra? O que seria de nós, Senhor? O que seria de nós, Senhor, sem a tua orientação? Como, Senhor, viveríamos, ó Pai, apenas com o que temos em nós, se não fosse o teu Espírito Santo que habita em nós? O que seria de nós, Senhor? O Senhor nos dotou, Senhor, sim, de entendimento, o Senhor nos dotou de discernimento, mas para que a gente possa, ó Pai, através da leitura da Tua Palavra, através da busca da Tua presença, Senhor, ter consciência, lucidez, ó Pai, para guerrear conosco mesmo e não permitir que a gente se afaste de uma maneira que a gente não volte à Tua presença, Senhor. Não permita que isso aconteça. Não permita que nós nos esqueçamos de Ti, Senhor. Precisamos nos lembrar de Ti, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que se passou e por essa semana que se inicia. Que seja, Senhor, uma semana de bênção sobre as nossas vidas, mas que também sejamos abençoadores por onde nós passarmos, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Até a semana que vem. Durante a semana teremos aí nossa programação, né? No grupo da igreja a gente vai estar compartilhando os links aí das nossas reuniões. Na quarta-feira os homens, na quinta discipulado, na sexta-feira as mulheres, e no domingo a gente retorna mais uma vez para o nosso culto da família. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.